Isso aí, tá gravando agora, tá? Bom, gente, eu acho que eu já vou começar, já deu tempo aí da pessoal entrar. Bom, queria começar essa aula agradecendo vocês, né? Primeiramente, boa tarde. Segundamente, queria agradecer vocês por estarem aqui, toda vez eu faço isso, mas é importante salientar o quanto é importante vocês estarem aqui no dia de hoje, participando da aula, tá? Para quem é do oitavo G, me desculpem que eu mandei a atividade hoje e esqueci de avisar que hoje teria aula, tá? Mas é isso. Enfim, eu vou começar hoje falando um pouquinho sobre a Revolução Industrial, tá? A Revolução Industrial que é uma dos temas mais importantes que a gente precisa tratar aqui, porque a Revolução Industrial ela vai mudar principalmente a forma como nós lidamos com o trabalho e também como nós lidamos com a economia, tá? Então, a falar de Revolução Industrial é falar principalmente sobre trabalho e falar principalmente sobre a revolução que aconteceu na forma de se trabalhar e na forma de se produzir, tá, produtos. E isso vai acontecer principalmente com a Inglaterra. Vocês deram uma olhada lá no PDF que eu mandei? Aquele PDF está bem detalhadinho sobre o que é a Revolução Industrial. Eu li só umas partes, professor. Beleza. É um PDF bem grande, porque, assim, a Revolução Industrial, ela é bastante coisa mesmo, que a gente precisa saber, tá? Então, enfim, eu vou começar a nossa aula de hoje falando um pouquinho, dando um contexto da Revolução Industrial, tá? Quando eu falo falar o contexto, é falar o porquê que aconteceu a Revolução Industrial e como que ela vai acontecer, tá? Bom, começando, a gente precisa voltar lá, mais ou menos lá no século XVII, no final do século XVII, na Inglaterra, beleza? Então, o que vai acontecer no século XVII na Inglaterra? Vai acontecer a chamada Revolução Gloriosa, tá? A Revolução Gloriosa vai ser o movimento, vai ser uma revolução que vai acontecer dentro da Inglaterra, onde o poder do rei, o poder da monarquia inglesa vai ficar nas mãos do parlamento. Então vai ser o poder do o poder da monarquia inglesa, ou seja, o poder do rei, sendo controlado principalmente pelo parlamento. O que é o parlamento? O parlamento ali é onde os representantes, né, são eleitos e fazem realmente as leis, certo? O parlamento é o poder legislativo, tranquilo? Então, o parlamento ele vai controlar principalmente os limites e o que o rei pode fazer ou não. O parlamento vai ser a Revolução Gloriosa, né? Ela vai ser conhecida principalmente por ser o primeiro ou um dos primeiros, uma das primeiras revoluções burguesas que nós temos registros, tá? Por que uma das primeiras revoluções burguesas? Porque quem fazia parte desse parlamento era principalmente os burgueses, como eu falei nas últimas aulas, né? Os burgueses, eles são o quê? Aquela classe do que não era nem nobre e também não era nem mais camponês, era aquela classe enriquecida, que tinha ganhado dinheiro principalmente com o comércio. Então, os burgueses, eles vão fazer parte maior, tipo, exatamente a maior parte do parlamento vai ser composto principalmente por burgueses, ou seja, composto por pessoas que ganharam dinheiro ou enriqueceram principalmente através do comércio. Certo? Deu para entender isso? Sim. Belezinha? Sim? Então tá. Eu vou apresentar minha tela para vocês. Aí a gente vai começar a falar um pouquinho disso aí. Eu vou ler junto com vocês, tá? O PDF que eu mandei. E aí eu vou explicando em cima disso, tá? Só um minutinho. Pode ver minha tela aí? Sim? Eu vou mudar de lugar aqui, porque daí fica melhor pra gente conversar e pra mim também ver a minha tela, tá? Só um minutinho, deixa eu arrumar aqui, ó, rapidinho. Peraí. Deixa eu arrumar meu tripé aqui, rapidinho. Vamos lá.
Isso aí. Acho que aqui tá bom. Rapidinho. Tô arrumando o tripé aqui. Pra gente começar a estudar. Bom. Conseguem me ver? Sim? Sim. Então tá, vamos lá então. Deixa eu sentar aqui. Aí, ó, tá show. Certo. Deixa eu encostar aqui. Isso. Então, gente, ó, eu vou apresentar minha tela aqui. Eu já estou apresentando, vocês estão vendo minha tela, né? Eu vou apresentar o PDF, porque é muito importante que vocês leiam todos os PDFs que eu mando, tá? É importante que vocês dêem uma lida em tudo, porque principalmente as atividades estarão baseadas principalmente as atividades que eu passo, né? Não as do centro de mídias, mas as atividades que eu passo são baseadas principalmente no PDF e nas aulas que eu estou passando para vocês, que eu estou explicando para vocês. Então é muito importante que vocês leiam o PDF. E eu vou dar uma lida aqui com vocês e eu vou explicando ponto por ponto, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então, Revolução Industrial. Então, a gente vai começar aí. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi iniciada na segunda metade do século XVIII, tá? E causou profundas transformações para a humanidade por meio do surgimento da indústria e do capitalismo. Por Revolução Industrial, as ciências humanas compreende como um período de grande desenvolvimento tecnológico. Então, quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente precisa pensar o quê? Que as formas de trabalho e a forma de tecnologia que eram utilizadas para a produção de alguns produtos era totalmente diferente. Por que a gente fala revolução? Porque qual que é o conceito de revolução? Revolução é quando a gente muda drasticamente as estruturas, tá? Quando as estruturas elas mudam muito drasticamente. Então, aqui, qual que vai ser a revolução nessa revolução industrial? Vai ser a mudança quase que brusca das formas de trabalho, tá? Ou seja, no começo vai ser uma produção manufatureira. O que é uma produção manufatureira? É uma produção que é feita através das mãos, através do seu próprio esforço, ou seja, pelos artesãos. Então, os produtos manufatureiros são produtos feitos basicamente de forma artesanal e feito por pessoas sem, sem a utilização de grandes maquinários, tá? E vai ter essa mudança entre as formas de produção manufatureiras, ou seja, a produção artesanal, a produção feita pelas mãos, e a produção feita pelo maquinário, tá? Então, essa burguesia que eu falei para vocês, que vai tomar conta do parlamento inglês, essa burguesia também vai começar a investir o seu dinheiro, principalmente no desenvolvimento de maquinário. Mas antes de eu falar disso aqui, né, é importante a gente pensar, e eu vou falar para vocês, existem algumas leis, até um pouquinho da Revolução Gloriosa, que vai ser extremamente importante para o crescimento econômico da Inglaterra. O primeiro vai ser a Lei de Cercamentos, tá? O que vai ser a Lei de Cercamentos? A Lei de Cercamentos vai ser uma lei onde o Estado inglês, ou seja, o Estado inglês vai pegar essas terras que eram de muitos camponeses e vão expulsar os camponeses dessas terras. Por que eles queriam a utilização desses territórios? Principalmente para que ovelhas fossem pastar nesses territórios, nessas terras. Por que eles queriam ovelhas? Que ovelhas pastassem? E por que eles queriam ocupar essas terras com ovelhas? Principalmente porque a ovelha tem a lã, né? E a Inglaterra era a maior produtora de tecidos da época. E a Inglaterra tendo uma produção cada vez maior, ela vai fazer essa lei de cercamentos e expulsar os camponeses desse território, dessas terras.
esse movimento vai ficar conhecido como êxodo rural. Ou seja, esses camponeses vão sair de suas terras, isso lá no final do século XVII, começo do século XVIII, esses camponeses vão sair de seus territórios e vão migrar para as grandes cidades, para as cidades. Ou seja, vai ser um êxodo. O que é um êxodo? É saída. Êxodo rural é a saída do campo e ida o, para, para as grandes cidades, para os centros urbanos. Beleza? Eu vou até procurar aqui um slide onde já fala sobre isso. Tá? Então, ó, cadê a lei de cercamentos? Deixa eu procurar aqui. Lei de cercamentos. Tá, tem aqui lei de cercamentos por aí. Aqui, ó. Esses cercamentos eram utilizados da lei dos cercamentos. Tá? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Sim. Então, beleza, ó. Vamos ler junto aí. Esses cercamentos era o resultado da lei dos cercamentos. Uma lei inglesa que permitia que as terras comuns utilizadas pelos camponeses fossem cercadas e transformadas em pastos para a criação de ovelhas. Essas terras comuns eram parte de um sistema feudal que separava determinadas áreas para que os camponeses as cultivassem, ou seja, um resquício da época feudal ainda. O que era o feudalismo? Era essas terras fragmentadas, né? Cada terra tem o seu dono e cada terra ali tem os seus produtores, os camponeses que viviam nela. Os cercamentos resultaram na expulsão dos camponeses de suas terras, uma vez que essas estavam sendo transformadas em pastos e esses não tinham mais como sobreviver no campo. Assim, os camponeses eram obrigados a irem para um outro lugar onde poderiam obter um sustento, as cidades. Lá, tornaram-se mão de obra que alimentavam as indústrias. E essa grande disponibilidade dava aos patrões um poder de pressão sobre o salário dos trabalhadores. Beleza? Então, essa lei de cercamento ela vai ser primordial para a Revolução Industrial. Por quê? Primeiro, porque essas terras elas eram utilizadas para pasto de ovelhas, e a ovelha era utilizada na produção de tecidos. E também foi primordial porque esses camponeses eles vão sair da terra, do campo, e vão para as cidades, para a zona urbana. Quando eles vão para as cidades, o que tem nas cidades? Principalmente o, as grandes indústrias, elas vão começar a se formar ali, beleza? Então vai ser um movimento muito importante porque vai gerar mão de obra. E mão de obra barata para esses burgueses, tá? Quando eu falo indústria, quem era dono dessas indústrias era principalmente os burgueses, tá bom? Os burgueses. Lembra que eu falei? O que é o burguês? O burguês é aquele cara que ganha dinheiro com o comércio, tá? E também vão ser os burgueses que vão controlar o parlamento. Então a lei de cercamentos vai ser feita por eles também, tá? Vai gerar uma grande mudança na estrutura ali. Tá, falando da lei de cercamentos. Outra lei que vai ser importante também vai ser os atos de navegações, tá? Ó, no segundo parágrafo aí, onde está escrito neste ano. Posso começar a falar? Sim? Pode. Os atos de navegações vão ser o quê? Neste ano foram decretados por Oliver Cromwell os atos de navegação. Uma lei que determinava que as mercadorias compradas e vendidas pela Inglaterra só poderiam ser transportadas por embarcações inglesas, ou seja, toda vez que a Inglaterra comprava ou vendia alguma coisa, só poderia ser transportado por barcos, por navios ingleses. Isso vai gerar o quê? Um monopólio da Inglaterra, porque a Inglaterra já gastava muito dinheiro comprando mercadorias e também vendia muito produtos, principalmente produtos manufatureiros. O que era produtos manufatureiros e produtos de tecido? Então, esses atos de navegação vai ser muito importante porque centralizar vai centralizar o monopólio
principalmente do que a Inglaterra comprava e que a Inglaterra vendia, nas mãos da Inglaterra e principalmente nas mãos dos burgueses, tá? Porque os burgueses, como eu falei, eles vão ser responsáveis principalmente por por esse financiamento das grandes navegações, tanto na Inglaterra como em outros países também, como Espanha, Portugal, tá? Então vão ser os burgueses que vão financiar. Se os burgueses que vão financiar, tudo que essas navegações ganharem de dinheiro também vão para a mão dos burgueses, tá? Beleza? Deu para entender? Então, ó, vamos lá. Isso alterou as rotas marítimas inglesas e transformou o país na maior potência comercial do mundo, dando início ao processo de acumulação de capital do país. O que é a acumulação de capital? É cada vez mais eles ganhando dinheiro e guardando esse dinheiro. Esse capital excedente foi utilizado no desenvolvimento das máquinas, tempos depois. Então, esse dinheiro que eles começaram a ganhar, principalmente mantendo o monopólio das embarcações dos produtos também que era comprado e que era vendido pela Inglaterra, vai gerar o quê? Vai gerar um excedente, vai gerar uma grana muito boa e eles vão reinvestir esse dinheiro na criação e no estudo de máquinas, de maquinário. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Então, essas duas leis vão ser extremamente importantes. A lei do cercamento, que vai gerar o quê? A saída dos camponeses ingleses do campo e ida desses camponeses para as cidades, gerando mão de obra. E também os atos de navegações. O ato de navegação vai ser principalmente importante por conta desse monopólio e por gerar muito dinheiro para os burgueses, tá? E também a Revolução Gloriosa, que vai muito mais poder para os burgueses. E os burgueses ali, os burgueses ingleses vão ser os principais responsáveis pela primeira Revolução Industrial. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Sim? Então tá. Vamos lá. Vamos voltar lá no começo do slide. Aqui, ó. Por que a Revolução Industrial é tão importante, né? A economia, a nível mundial, sofreu grandes transformações. O processo de produção de mercadorias acelerou bastante, já que a produção manual foi substituída pela utilização da máquina, ou seja, foi de produção manufatureira, que é uma produção manufatureira, como eu falei, a produção feita por artesãos, feita de máquinas, um tipo de produção maquinofatureira. Maquinofatura. Ou seja, mão, tá? E máquina vem de máquina. Então, quando a gente fala manufatura, a gente sempre lembra do quê? De mão, de pessoas fazendo aquele trabalho. Quando a gente fala de máquina, maquinofatura, a gente lembra do quê? De máquinas. Agora, as pessoas para trabalharem, né, produzindo alguma coisa, elas não vão precisar utilizar tantos recursos próprios. Agora, os recursos que eles vão utilizar vai ser praticamente da máquina. A máquina vai fazer a maior parte. As pessoas vão utilizar principalmente como é que fala? Elas só vão utilizar as máquinas, certo? Só vão operacionar as máquinas. Só vão operar as máquinas, certo? Então, ó, continuando. O resultado foi o estímulo à exploração de recursos da natureza de maneira excessiva. A Revolução Industrial vai gerar uma busca excessiva por mão de obra, quer dizer, mão de obra também, mas também por matéria-prima. E isso vai gerar, mais para frente, o segundo imperialismo. Quer dizer, o segundo não. Eu falo segundo imperialismo porque o primeiro também foi a colonização das Américas. Mas vai gerar um imperialismo europeu em cima da África, em busca de matérias-primas para produção excessiva de produtos. Tá? Que mais? Vamos ver aqui. A Revolução Industrial também impactou as relações de trabalho, gerando uma reação dos trabalhadores cada vez mais explorados no contexto industrial. Tá?
Bora lá. O trabalho. Qual que foi as transformações do trabalho? Tá. Eu não vou ler o conceito, gente, porque tem muita coisa mesmo, assim, e a gente não tem tempo para falar de tudo, ler tudo. O trabalho de ler vai ser de vocês. Vocês vão ler, vão ler. É uma das atividades aí, é vocês lerem esse PDF inteiro, que é importante. Tudo que eu tô falando aqui tem no PDF, tá? Enfim, ó, só vou ler essa parte aqui, ó, tá? Do início. O início da Revolução Industrial ocorreu pelo desenvolvimento da máquina a vapor, ou seja, que se utilizava de carvão para poder operacionar, que aproveitava o vapor da água aquecida pelo carvão para produzir energia e revertê-la em força para mover as máquinas. Ainda muitas empresas utilizam essa mesma forma ainda de produção, ainda hoje. Na Inglaterra, ainda no final do século XVII, foi criada a primeira máquina desse tipo por Thomas Newcomen. E na década de 1760, esse equipamento foi aprimorado pelo James Watt. Muitos historiadores sugerem, então, que a década de 1760 tenha sido o ponto de partida para a Revolução Industrial, mas existe ainda muita controvérsia a respeito da datação do início dessa revolução. Tá? Ainda porque, como eu falei para vocês, tem os atos de navegação, tem a lei dos cercamentos, tudo isso contribuiu para que a Revolução Industrial acontecesse, tá? E a Revolução Gloriosa também. Não só o desenvolvimento das máquinas foi primordial para a Revolução Industrial, essas leis também foram, tá? E o constante aumento do poder dos burgueses também. Tá, onde eu parei? De toda forma, é importante termos no fato de que a Revolução Industrial ficou marcada pelo desenvolvimento tecnológico de máquinas que transformou o estilo de vida da humanidade. Então, como eu falei, as primeiras máquinas se voltavam principalmente pelo mercado têxtil. O que é o mercado têxtil? É o mercado de tecido. Tá. Sendo assim, grande parte das primeiras máquinas criadas veio com o objetivo de facilitar o processo de produção de roupas. Tá, isso aqui eu não vou ler porque é bastante coisa. Mas eu vou ler o segundo parágrafo. Ó. Com o tempo e à medida de que os grandes capitalistas foram se enriquecendo, ou seja, quem é os grandes capitalistas? Os burgueses. Tá? Sempre lembrem disso. Os grandes capitalistas são os burgueses. Quem são os burgueses? São os donos dos meios de produção. Aqui, qual que é o meio de produção? A indústria, as máquinas. E quem financiava aí? Quem era dono dessas máquinas? Era os burgueses. Então, quando a gente fala dos grandes capitalistas, a gente precisa falar dos burgueses. E os burgueses são quem? São os donos dos grandes meios de produção. Tá? Beleza? Voltando. O lucro das empresas começou a ser revertido em investimento para o desenvolvimento de estradas de ferro. Olha aí, presta atenção nisso. Por exemplo, o surgimento da locomotiva e da estrada de ferro permitiu que as mercadorias pudessem ser transportadas com maior rapidez e em maior quantidade. Isso aconteceu porque o lucro da indústria inglesa era tão alto que permitiu a diversificação dos investimentos em outros segmentos. Ou seja, eles não investiram somente em máquina para produzir tecido. Eles vão investir em outras áreas também, como o desenvolvimento da locomotiva, ou seja, o desenvolvimento dos trens. Não é à toa que as estradas de ferro que a gente tem aqui em São Paulo, as mais antigas, foram feitas por ingleses. Sabe a estrada de ferro que a gente utiliza direto para ir ou para Jundiaí ou para ir para São Paulo? Sim. Sim, ela foi construída por ingleses. Tá? Essa estrada de ferro que passa por Morato, ela foi construída por ingleses. O nome da empresa era São Paulo Railway, tá? Que era uma empresa inglesa. Então, os ingleses eles são experts nisso, de construir estradas de ferro e construir locomotiva. E essa influência aqui vai ser tão grande que na nossa própria cidade tem influência disso, não é? Em Morato. A estrada de ferro que passa por Morato. É uma estrada de ferro construída pelos ingleses, que para a época era para transportar o café de Jundiaí até o Porto de Santos.
Então, essa linha que passa por Morato ia de Jundiaí até Santos, até o litoral, tá? Que foi construída pelos ingleses. Então, ela não ia até a luz era só uma estação de parada. Essa linha de trem, ela ia até Santos. É um caminho grande, né? E de Jundiaí até Santos é uma estrada de ferro enorme. Muito louco. Então, para vocês verem a influência dos ingleses, a Revolução Industrial, ela impacta a gente até hoje na nossa própria forma de se locomover. Né? Então, essa linha do trem aqui que a gente utiliza, ela foi construída pelos ingleses. E foi desenvolvida, foi criada também pelos ingleses lá na Revolução Industrial. Ó, então vamos continuar aí. Isso aconteceu porque o lucro da indústria inglesa era tão alto que permitiu a diversificação dos investimentos em outros segmentos. Agora eu vou falar do trabalho. O que mudou no trabalho, na forma de a gente trabalhar com a Revolução Industrial? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Vamos lá. Vamos ver na tela aí? Está escrito trabalho? Sim. Essa imagem que tá aí no meio, tá meio desfocada, não dá para enxergar direito, porque tá meio ruim mesmo. Mas é uma fábrica de tecido lá na Inglaterra, beleza? Enfim, a Revolução Industrial causou profundas transformações no mundo, e uma delas foi uma dessas transformações deu-se no processo produtivo e no estilo de vida dos trabalhadores. Para que possamos entender como a vida do trabalhador mudou, precisamos visualizar antes as mudanças no processo de produção de mercadorias. Vamos lá. Antes da Revolução Industrial, o processo de produção era manufatureiro. Então, isso aqui eu já expliquei para vocês, certo? Desculpa, gente, meus cachorros que passou aqui que nem uns búfalos. Desculpa, fez um barulhão, né? Desculpe, foram os cachorros que passou aqui. Enfim, vamos lá. Então, essa primeira parte eu já expliquei, né? A diferença entre maquinofatura e manufatura. Manufatura é feita principalmente pela produção manual e a maquinofatura é principalmente pela produção através de máquinas. Vamos para o segundo parágrafo aí. Tá? Assim, se antes da máquina a produção necessitava de uma habilidade artesanal do trabalhador, agora isso não era mais necessário, porque qualquer trabalhador poderia manejar a máquina e realizar todo o seu processo sozinho. Né? Então a máquina fazia tudo. O trabalhador só operacionava, só operava a máquina, só manejava a máquina. Na prática, isso significa que não era mais necessário um trabalhador com habilidades manuais. E o resultado disso foi o quê? O salário diminuiu. Além do trabalho diminuir, a carga horária vai aumentar. Vai aumentar a carga horária, ou seja, você vai trabalhar por mais tempo e o seu salário vai diminuir. Isso vai ser um dos efeitos da Revolução Industrial também. Então vamos lá, ó. Último parágrafo. O historiador Eric Hobsbawm traz um dado interessante que comprova que essa observação que caiu o salário. Utilizando como base o salário de um artesão que trabalhava na cidade de Bolton, cidade inglesa próxima a Manchester, ele apontava que em 1795, final do século XVIII, no começo da Revolução Industrial, o salário médio era de 33 shillings, que era a moeda daquela época. Em 1815, o salário havia caído para 14, da metade. Muito louco. Entre 1829 e 1834, ele já era inferior a 6. Mas outra coisa é eles. Deixa eu ler aqui rapidinho no chat. Mas que tanta coisa é que eles vão ter que fazer, que as máquinas que vão fazer a maior parte. Não é que eles vão ter tanta coisa, eles vão produzir mais. É para produzir mais produto. Quanto mais você produz produto, mais você consegue vender. Tá? Então a Inglaterra ela vai ser o principal país que vai vender produtos manufatureiros. Quer dizer, manufatureiros não, produtos têxteis.
tá? O que é o produto têxteis? É os produtos através do tecido, através do tecido, sabe? Então, eles vão tentar produzir o máximo de produtos possíveis para conseguir vender o máximo possível. Quanto eles vendiam o máximo de tecido possível, eles vão ganhar mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, eles revertiam em investimento tanto no maquinário como também em outras áreas, menos no salário das pessoas, certo? O salário cada vez mais caía e cada vez mais o, o, a carga horária aumentava também, principalmente para essa produção cada vez ser maior, tá? Vamos lá. Esse processo de quedas salariais aconteceu em toda a Inglaterra e espalhou-se pela Europa na medida que ela se industrializou. Então, a Revolução Industrial ela vai começar na Inglaterra, vai se desenvolver na Inglaterra, mas ela vai se espalhar também para outros países da Europa, principalmente. Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga horária excessivamente elevada, que, em alguns casos, chegava a ser a 16 horas diárias. Como eu falei para vocês agora, além do salário abaixar, vai aumentar a carga horária durante os anos. Das quais o trabalhador só tinha 30 minutos para almoçar, ou seja, tinha 30 minutos para almoçar em 16 horas semanais, ganhando mais ou menos ali entre shillings e 20 shillings, é muito pouco. O trabalho, além de cansativo, era perigoso, pois não havia nada que protegesse os trabalhadores. E era comum acidentes que faziam perder os dedos ou até mesmo as mãos, em casos mais graves. E tinha algum suporte? Não tinha nenhum suporte. Isso que é o pior. Os afastados por problemas de saúde não recebiam o salário, não recebiam, pois o salário só era pago para aqueles que trabalhavam. Ou seja, se você se ferrou, perdeu o dedo, perdeu o braço, quebrou o braço, alguma coisa, você não ia receber. Hoje a gente tem direitos trabalhistas, né? Naquela época não existia direitos trabalhistas ainda, direito. Os que ficavam fisicamente incapacitados de exercer o serviço eram demitidos e outros trabalhadores contratados no lugar deles. Essa questão é importante. Na questão salarial, mulheres e crianças também trabalhavam e seus salários eram pelo menos 50% menores. Ou seja, se já era pouco para os próprios trabalhadores, para mulheres e crianças era 50% menor a remuneração. Muitos patrões preferiam contratar somente mulheres e crianças porque o salário era menor e, por consequente, seu lucro maior. Quanto menos você paga de salário, mais produtos você produz, mais dinheiro você tem. É uma lógica meio doida, mas é isso que acontecia naquela época. Tá? Esse quadro de extrema exploração dos trabalhadores fez com que se mobilizassem em prol de melhorias para a situação. Assim foram criadas as organizações dos trabalhadores, ou como a gente conhece, os sindicatos. Tá? Segundo parágrafo. A mobilização dos trabalhadores deu surgimento a dois grandes movimentos na primeira metade do século XIX, na Inglaterra, que são o ludismo e o cardismo. Isso aqui é importante vocês saberem, o ludismo e o cardismo. O ludismo atuou no período ali entre 1811 a 1816. E foi muito pouco, porque ele foi duramente reprimido. E qual que era a utilização dele? O que eles queriam? Eles queriam destruir as máquinas, porque eles achavam que as máquinas estavam substituindo a mão de obra humana, tá? Então, como eles queriam destruir as máquinas, e eles fizeram isso algumas vezes, eles foram duramente reprimidos, principalmente pelo governo inglês. Tá? Os adeptos do ludismo acreditavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens. E assim, era necessário destruí-las. A repressão das autoridades inglesas sobre o ludismo foi duríssima e o movimento teve a duração muito curta. Por exemplo, como eu falei, que vai de 1811 até 1816. O cardismo surgiu na década de 1830 e mobilizou trabalhadores para lutar por direitos trabalhistas e por direitos políticos. Os cardistas tinham como
como uma das principais exigências o sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? É o voto universal, tá? Na verdade, era o sufrágio universal masculino. Eles queriam que todos os homens pudessem votar. Todos os homens, tá? Pudessem votar. Lembrando que a gente está falando aqui do século XIX, primeira metade do século XIX, 1830. Além disso, reivindicavam que a classe trabalhadora tivesse uma representação no parlamento, tá? Ou seja, eles queriam que os trabalhadores fossem representados no parlamento, que era em sua completude em sua completude toda formada por burgueses, ou seja, os donos das empresas. E eles queriam mais representação dos trabalhadores, que não tinha nenhuma. Os protestos de trabalhadores na Inglaterra resultaram em algumas melhorias para essa classe. E essas melhorias foram medidas principalmente por meio de greve, ou seja, os trabalhadores parar de trabalhar durante um tempo. Um dos grandes ganhos dos movimentos trabalhadores na Inglaterra foi conquistar a redução de jornada de trabalho para 10 horas por dia. Ainda assim, uma jornada de trabalho muito grande. Se a gente for parar para pensar o tanto de trabalho que eles tinham naquela época, principalmente na produção de tecido. Importante mencionar que a mobilização de trabalhadores não foi resultado apenas da Revolução Industrial. Uma vez que na história recente da Europa, as populações mais pobres revoltaram-se contra as autoridades. Um exemplo da própria história inglesa foram os Diggers, que se mobilizaram durante anos na Revolução Puritana. Certo? Deu para entender um pouquinho sobre a Revolução Industrial? Aí, ó, aqui tem algumas imagens. Ó, dá para ver aqui? Dá para ver as imagens aí? Sim. Sim? Então, ó, aqui em cima dá para ver que é os maquinários, tá? Os maquinários aqui, o pessoal trabalhando, mulheres trabalhando. Ó, lembra que eu falei que mulheres e crianças elas eram menos remuneradas. Tinha menos remuneração, quase 50% a menos de remuneração em relação aos homens. Então, elas eram. Ó, dá pra ver que é tipo uma criança e uma mulher aqui, né? Quase mulher. Enfim, mas então, eram constantemente as pessoas que mais trabalhavam, né, nessas fábricas. O que mais? Aqui é a locomotiva que transportou esses produtos até. E aqui, ó, dá para ver que a fumaça tem empresas, né, dessas grandes empresas. Então, a emissão aí de poluentes, principalmente por conta da queima do carvão. Por isso que tinha essas fábricas com esses tubos que saía fumaça ali, tá? E aqui do lado, os maquinários, né? Para se produzir o tecido. E aqui as embarcações. A embarcação e também parte da locomotiva para transportar os tecidos. Certo? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Sim. Não. Sim? Não tenho dúvida. Beleza. Então, ó, isso foi um pouquinho da Revolução Industrial, que é muito importante. Se possível, leiam todo esse PDF, que ele é muito rico, muito importante. Ele é bem detalhado sobre a Revolução Industrial. E assistam os vídeos, tá? Sobre a Revolução Industrial. Tem alguns vídeos no YouTube muito maravilhosos. Aí, se vocês quiserem, eu mando para vocês lá no grupo. E acho que é isso. Acho que foi isso na sala de hoje. Eu não vou me estender muito, apesar que já deu quase uma hora de aula. Mas é isso. Se tem alguma dúvida sobre as atividades que eu passei, ou atividades do centro de mídias também, Bom, professora, a atividade eu ainda não fiz. Eu ainda estava lendo e copiando no caderno o PDF que você mandou. Mas fora isso, eu beleza. não tenho nenhuma dúvida. Beleza. A atividade eu vou continuar, eu está aberta ainda, tá? Então, podem fazer no tempo de vocês, que
podem responder no tempo de vocês, mas ainda é para responder nesse bimestre, tá? É o que eu vou deixar aberto. E respondem também façam também as atividades lá do Centro de Mídias, é muito importante que vocês realizem, beleza? Bom, é isso. Foi a nossa aula de hoje, tá? Queria agradecer muito a presença de vocês, foi muito importante que vocês participaram da aula de hoje, tá? E é isso, qualquer dúvida me mandem mensagem, mandem um alô lá que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Enfim, é isso. Professor, eu acho que o Curtiram? Thiago quer falar alguma coisa. Ele levantou a mão. Oi? Eu Alguém acho que quer o falar Thiago alguma quer... coisa? Thiago, quer falar? Você levantou a mão? E aí, Thiago, quer falar? Não? Quer não? Eu acho que o Thiago não quer falar não, ele só levantou a mão, por acaso. Mas enfim, é isso, tá? Qualquer dúvida vocês podem me mandar mensagem que eu vou tentar responder sobre qualquer coisa, né? Da aula e da atividade. E é isso, gente. Continue estudando, é muito importante. Vocês estarem estudando em casa, de casa. E é isso, tá? Vou deixar a atividade em aberto, faça as atividades do Centro de Mídias também. E qualquer coisa eu tô aí, beleza? Muito obrigado por terem participado da aula de hoje. Nada. É isso. Vou até parar a gravação aqui, tá? Esqueci que estava gravando.